Olá, boa noite para vocês que estão nos vendo, nos ouvindo. Um oi para o pessoal. Olá, Ítalo, tudo bem? Olá, Renata. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renata. Boa noite, é assim, né? Acho que é. Boa noite. Boa noite. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade e principalmente sobre um tema que eu acho que é bem recorrente da modernidade, que é um tema, eu acho que a gente precisamos debater. Eu acho que a Pucarana, eu acho que ela não pode ficar de fora. E a gente precisa muito falar com a nossa juventude. E hoje o tema é borderline. Tudo bem, Heitor? Tudo bem, tudo ótimo. E aí, menino? Gostaria que você, antes de mais nada, se apresentasse para o pessoal que está te assistindo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Ítalo. Moro em Apucarana. Tenho 21 anos. Eu, eu, eu trabalho no mercado Cidade de Canção. Estou afastado. Sou diagnosticado com transtorno de personalidade borderline já há 3 anos. Tive 4 internamentos psiquiátricos, um muito recente, foi esse ano. E sou vestibulando de medicina, estou aí estudando, já preparado, né, para começar os estudos. E Ítalo, sim, você é muito novo e é muito gostoso a gente conversar com a juventude, né? Com sim, essa coisa geracional, com essa coisa de vida. E aí, quando eu comecei a te stalkear no Face, você me stalkear, eu vi que você estava falando sobre a questão de borderline e eu fui me aprofundar. A depressão, ela é recorrente, é uma coisa comum numa sociedade moderna, né? De cidades superlotadas, cidades superconectadas, a bipolaridade, e depois eu não sabia do borderline, né? E aí eu vi assim que a questão do borderline, as variações de humor, ela é muito repentina, né? Ela é muito mais rápido que a bipolaridade, né? exatamente. Enquanto no bipolar, o bipolar ele consegue ficar o dia, a semana, o mês em uma só personalidade, só feliz, só triste, vamos dizer assim, normal. O borderline não. Ele vai ter oscilações de humor o dia inteiro, o tempo todo. Eu mesmo tive hoje 3 oscilações de humor e isso já foi o suficiente para me cansar. Então, chega essa hora, 8 horas da noite, eu tô exausto. E aí eu vou dormir e eu não consigo dormir porque a minha cabeça, ela não para, ela fica ali o tempo todo mexendo, ela fica o tempo todo funcionando de uma forma muito cruel comigo mesmo. Coisas assim que eu não consigo pensar. Então, deixa eu só perguntar uma coisa. Sim, Como que foi que seus pais lidaram ou lidam com essa situação? Porque eu vi que a questão do isolamento é uma coisa muito recorrente da questão do borderline, né? Vocês se sim. sentem constantemente em isolamento, uma sensação de... Eu moro com a minha mãe e com o meu irmão. O meu irmão ele é bem mais a mente aberta, a minha mãe já não. Foi assim, foi complicado, porque todos nós, até mesmo eu, a gente achava que o meu diagnóstico era apenas uma depressão, um episódio depressivo, e eu tomava medicamento para depressão, e quando eu tive o meu primeiro surto psicótico, que eu me automutilei dos braços, barriga, perna, tudo, Eu eu, vi no teu Face, eu acho que uma das tuas fotos, o teu braço tem a mutilação, né? sim, o meu braço, ele é todo cortadinho. Eu vi, por exemplo, assim, essas mutilações, me perdoe de estar invadindo, não quer dizer que é o próprio suicídio. É uma sensação, é para tirar dor. Sim. Ela
ela funciona como uma válvula de escape, onde eu posso expressar a minha dor ali. Porque o borderline, eu vou falar por mim, eu sinto muita solidão. Eu sou muito sozinho, eu me sinto sozinho o tempo todo. Eu posso estar com o amor da minha vida, eu posso estar com a minha mãe, eu posso estar com o meu irmão, eu posso estar com a minha família toda, eu vou me sentir sozinho, isso é comum. A depressão é um sintoma do borderline, então eu me sinto sozinho, eu me sinto depressivo e eu me sinto carente, sabe? Eu me sinto muito carente. Às vezes a companhia só daquele amigo não é o suficiente. E eu fico irritado. A irritabilidade é o que incomoda muito, porque qualquer coisinha Você já se tira do isola, sério. Sim, você se a isola. maior parte do Sabe, tempo eu fico no quarto. por exemplo, assim, para nós, travestis, eu acho que LGBTs, o isolamento é uma coisa muito constante, assim. A gente se tranca muito. Eu, particularmente, eu tenho meus períodos que, de tempo em tempo, eu preciso ficar trancada no quarto e não sair, porque a gente precisa lutar, né? Exatamente. O Paulo Brito, professor, está assistindo, está dando boa noite, bem Boa bacana, noite, ele é daqui de professor. e aí, por exemplo, assim, essa constante, e aí, às vezes você se sente feliz, de repente já muda para tristeza, é muito rápido, né? E é um gatilho. Eu estava vendo, ó, o Renata aí, maravilhosos, acho que ele é presidente do É um Grêmio, beijo, né? Jean. É um beijo, Maravilhoso. Jean. A gente ama você. E aí, por exemplo, assim, tudo acontece muito rápido, né? E como foi assim que a tua mãe, tipo, viu que você precisava de ajuda? Você pediu? Eu sempre procurei ajuda porque eu sabia que só aquilo, só aquele sintoma depressivo não era não era só aquilo. E tanto que quando eu fui internada a primeira vez, uma semana antes de eu ser internado, eu tinha consulta já lá no regional com o Ó, teve um psiquiatra. cara que falou que teve 9 tentativas também. Tá passando as Sim, mensagens. o Douglas, ele estava internado comigo, ele ficou internado comigo. Né? E ele tem Tudo que borderline, estão o internando. diagnóstico dele também é borderline. Eu estava É, vendo que, por exemplo, assim, 6% da população mundial pode ter esse transtorno, né? E uhum, desses 6%, 10% da população que são diagnosticadas, elas tentam o suicídio, né? Então, sim, Renata, a dor que a gente sente, a, a oscilação de humor, ela maltrata tanto a gente que a gente acaba procurando esse método, né? Então, a gente acaba. Eu mesmo, quantas vezes eu já pensei em acabar com a minha vida por não aguentar com o sentimento de vazio, a solidão mesmo, né? A carência, a tristeza, a oscilação de humor, porque é horrível você acordar de um jeito, tomar o seu café de outro jeito, almoçar já de outro jeito. Então, é muito triste, complicado, que para mim já está virando rotina. Já são 3 anos lutando. Cada dia uma conquista. Cada dia eu aprendo alguma coisa. Cada dia. ó, o professor Donizete Aparecido Campos, muito bom, meu ex-aluno Ítalo. Do Foi professor professor Donizete, Donizete. saudade, professor. Adorava suas aulas. E eu lembro, até na época do professor Donizete, quando eu estudava no Colégio Padre do José Canali, eu já tinha esses sintomas. E eu passei mal 2 vezes. E na segunda vez que eu passei mal, falaram que eu estava tentando chamar a atenção das pessoas. E as pessoas acham que a automutilação é para tentar chamar atenção. É que a depressão é para chamar atenção. Isso é muito
muito sem pensar, muito assim, a pessoa não tem... Eu queria muito saber o que ela pensa da cabeça para falar uma coisa dessa. De que uma pessoa com depressão, ela não tem o que fazer, ela é uma pessoa que é falta de Deus. O que a gente muito ouve é falta de Deus. É falta de ir para a igreja. Se estivesse na igreja não estava assim. Eu tenho parentes mesmo Você acha que que o falam isso para mim excesso, direto. você acha que o Falam excesso isso para mim com quase Ítalo, sempre, quase você que acha todos os que dias. muitas vezes, E não só Ítalo, pela homossexualidade. Aí junta a homossexualidade com um transtorno de personalidade, aí já fala que é, como eles costumam dizer, é o inimigo, é isso, e eles não entendem. As pessoas não entendem. Elas não sabem diferenciar, elas acham que existe só depressão, elas acham que existe só ansiedade, também não é assim. Mesmo lista 10 transtornos de personalidades, um deles é o borderline, um outro que eu lembro é o narcisista, e tem vários outros transtornos de personalidade. Eu mesmo, como eu sou borderline, eu fui estudar sobre o meu transtorno. A eu estava medicação, vendo, hein, eu Ítalo, precisei ser afastado do trabalho, eu trabalho no Cidade Canção, eu precisei ser Ítalo, tá afastado do ouvindo, será? trabalho, por conta que eu não conseguia parar em pé. Tanta medicação que eu tomo de manhã que eu não consigo parar em pé. Agora Ítalo, que a minha medicação foi ajustada, Ítalo, tá ouvindo? foi reajustada, eu consigo estar trabalhando. Eu vou conseguir, eu vou E tá voltar a ouvindo? trabalhar, né? Ítalo, tá ouvindo? Tá ouvindo? Deixa eu só Eu não perguntar estou para você, ouvindo. assim, Renata, eu não estou ouvindo você. oi, tá ouvindo? Agora, Vitor, alô, alô, tá ouvindo agora? Sim, sim, agora eu estou ouvindo. Tá. Deixa eu só perguntar, isso aí, por exemplo, assim, é tão impactante que eu vi que o professor, e como muitas vezes o professor consegue ver, diagnosticar ou não. Não. Quero mandar um abraço para Jaqueline Bentes, que está assistindo também. Aqui, a gente está aqui falando, isso aí é muito característica. Você me falou dessa questão da religiosidade. Por exemplo, eu sofri muito, Ítalo, porque quando a gente começa a questão da nossa sexualidade, as pessoas falam assim que eu era o inimigo que estava se apossando da minha vida, né? E muitas vezes a Exatamente. gente recorre, é, é, a gente pensa em pensamento suicida, porque às vezes até a própria religiosidade tenta excluir a gente do direito a viver. Então, eu deduzo quão dolorido, eu não tenho como mensurar a tua dor, porque eu acho que somente você sabe o fardo que você carrega, né? E, por exemplo, assim, eu acho muito importante trazer esse assunto, porque é a juventude, né? Eu acho que é um transtorno moderno, talvez, que a gente vai falar. Eu, particularmente, eu comecei a ter um pouquinho mais de compreensão depois que eu conheci você, e é muito importante a gente falar sobre essas questões, né? E eu gostaria de Sim. perguntar para você como foi o seu internamento. Eu tive 4 internamentos. O meu primeiro internamento aconteceu em 2018. Eu tive 2 internamentos em 2018, quase que seguidos. Eu passei mal em casa. Eu me senti muito ansioso. Eu falo porque a minha mãe conta. E eu comecei a delirar, eu comecei a ter visão, eu comecei a ter paranoias. E a minha mãe chamou o SAMU, eu fui para a UPA. Na UPA, minha mãe disse que eu quebrei a UPA quase que toda, eu bati nos enfermeiros, eu derrubei cama, e eu não sabia
essa força que eu tinha. E a polícia teve que me sedar, a polícia teve que segurar para me sedar. E eu só lembro de eu acordar de manhã, no outro dia, todo amarrado na cama, na cama da UPA. Eu estava todo amarrado, com muita tontura por causa das medicações para sedar. E minha mãe falou, vai tomar um banho, você vai para o hospital regional, você vai passar por uma consulta. Nessa consulta, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Renato, que é um excelente psiquiatra, e lá nós conversamos, e ele disse, Ítalo, você vai passar um tempo aqui com a gente. E foi muito forte quando eu entrei naquele hospital, porque a energia que aquele hospital passa é muito forte, Renata. É assim, é só você estar lá para você saber. É assim, eu passei pela ala dos doentes mentais mais graves, lá chamada por ala 1, e lá você vê realmente de tudo. Lá é um horror. Eu fiquei em uma ala bem mais assim, bem mais, como que eu posso dizer? Para transtornos mais leves, alcoolismo. E eu lembro que eu cheguei numa sexta-feira e eu dormi da sexta à segunda-feira. Eu não consegui comer, não conseguia, eu só sabia chorar. Eu não caía a ficha de que eu estava lá dentro, que eu ia ficar lá dentro. E na segunda-feira eu lembro que uma outra psiquiatra chegou e falou, Ítalo, você tem que reagir, a sua pressão está caindo, você está emagrecendo e você precisa passar por uma consulta com uma psicóloga. E eu falei, eu não vou sair do quarto, eu tenho medo, eu tenho medo de alguém me agredir, de alguém me bater, eu não sei, eu tenho medo. E eu tinha aquele medo que eu sei que as pessoas têm, aquele preconceito de que eu vou ficar amarrado àquela casinha almofadada e realmente é o que o Douglas está falando, é um lugar que a gente perde a sanidade. Aí, Renata, eu só saí do quarto porque uma enfermeira me ajudou a sair e eu fui consultar com a psicóloga e a psicóloga falou, Ítalo, dá uma chance para o seu tratamento, dá uma chance para a sua saúde mental. E eu dei essa chance. Ela me apresentou um rapaz e esse rapaz foi me apresentar ao hospital. Foi onde eu comecei a conversar com as pessoas, foi onde eu comecei a ver que não é todo aquela coisa que as pessoas acham. O hospital regional, ele é um hospital psiquiátrico, ele não é um sanatório, ele não é um manicômio. Onde que ele fica? A gente sabe que tem o sanatório de Maringá. O sanatório de Maringá, sim, ele tem a contenção, ele tem a amarra, você fica amarrado. No regional não tem isso, não tem essa coisa de você ficar amarrado. O máximo que você vai ficar é trancado em um quarto, com o colchão no chão, é um colchão no chão, coberta, travesseiro e o banheiro. Só. Você fica lá Eu até... acho que... Eu estou vendo a Jaqueline falar, um lugar muito difícil, a gente perde a identidade. E é tão engraçado assim, porque a gente adoece de várias maneiras, né? A gente adoece por causa de uma religiosidade tóxica que quer impor na gente, a gente adoece por causa da nossa sexualidade, que vai contra essa heteronormatividade vigente da sociedade, a gente adoece pelos fatores externos, pela própria aceitação. Eu estava vendo que a Vanderline, ela tem um fator genético também, né? Exatamente. Que pessoas do primeiro grau... não tem. Na minha família não tem ninguém com borderline. Eu estava vendo assim que, por exemplo, assim, quando a pessoa já tem algum transtorno na família,
a chance do filho ter borderline é 5 vezes mais, né? Mas Sim, não é sim. que é via de regra. A minha mãe, né, que eu não conheço toda a minha família, eu não conheço, na verdade, eu não conheço a minha família por parte de pai, então não é uma coisa que eu possa afirmar, não tem ninguém da minha família que tem borderline, não conheço a minha família por parte de pai. Então a minha mãe, diz a minha mãe que não tem, ela não se lembra de ninguém com esse transtorno, mas eu O tive. Ítalo, para de repente quem está assistindo a gente, o que você tem a dizer? Porque eu vi que a Jaqueline já passou por isso tudo. O que você tem a dizer? Que ela é uma vencedora. Que ela, se ela conseguiu passar por isso, e hoje ela tem a sanidade mental, que ela tem a saúde mental boa, ela é uma vencedora. Eu quero muito chegar aonde ela está. Aonde eu não precise mais de medicação, aonde eu não precise mais, assim, me automutilar para me sentir bem, porque é ruim você ter que tomar medicação. Às vezes você esquece, aí você já não fica bem porque você esqueceu aquela medicação. E a medicação psiquiátrica, em especial o diazepam, que é um benzodiazepínico, ele afeta muito a memória. E eu posso afirmar que sim, porque a minha memória é muito fraca. A minha memória, de um tempo para cá, tem ficado bem fraca. Tá, deixa eu falar um pouquinho. Boa noite, pessoas. Hoje a gente está aqui ao vivo, a gente está trazendo um tema que para muitas pessoas vai ser desconfortante. De repente as pessoas não querem estar conversando, não querem falar. Depois você responde a Renata, que perguntou se transtorno tem cura. A gente está falando do transtorno de borderline, que é um transtorno de personalidade. Ele vai diferenciar da bipolaridade, porque a bipolaridade, ela basicamente ela vai permear o humor. A bipolaridade, ela tem surto de 20 a 30 dias, e o borderline, ele tem vários surtos durante o dia. É um tema bem pesado, né, se a gente não debater. E quando a gente debate, a gente vai tendo muito mais claridade, a gente vai tentar ter empatia com as pessoas, porque de repente você tem um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, e você não sabe. A gente acabou de sair do Setembro Amarelo, a gente falou do setembro, a gente falou tanto a questão do suicídio, do combate, né? E eu acho que o combate ao suicídio, ele não é apenas em setembro, ele é outubro, ele é novembro, ele é dezembro, janeiro. Para quem tem borderline, o combate ao suicídio, ele é todo dia, é uma luta diária. E aí eu trouxe o Ítalo, que está nas redes sociais, e ele traz um recorte bem específico, porque nós LGBT, nós travestis, a gente passa isso diariamente. Eu já tive crise em 2022, pensei em suicídio, mas superei. Foi um momento de crise com identidade sexual e orientação. Esse é o Donizete, tá? E aí depois perguntaram para você se tem cura. Então, por exemplo, assim, é pesado, né, Ítalo? Só que tudo fica mais difícil se a gente não tiver informação. Quando a gente tem informação, quando a gente tem uma rede de contato, acho que as coisas ficam mais fáceis. Eu vou deixar a Mari, quando tiver algumas mensagens ali, você dá uma interrompida, pergunta, depois você vai falando pra gente, tá? Tá, então responde pra gente a pergunta. O transtorno de borderline, ele tem cura? Nenhum transtorno mental, ele tem cura. Ele tem tratamento. Se a pessoa chegar em você e ela falar, eu tô curado de uma esquizofrenia, é mentira. Nenhum transtorno mental tem cura. Borderline não seria diferente. Ele tem um tratamento. O meu psiquiatra, que é o Dr. Renato, já disse para mim que eu vou conviver com isso a minha vida toda. E vai depender de mim me salvar disso. E como que você acha um relacionamento? Desculpa, não entendi. Relacionamentos amorosos. Ó, o Donizete falou assim, acabei de chegar de uma terapia de ansiedade. Acredito que todos os LGBTQIA+, passam por isso em algum momento. É uma realidade, né, da nossa população.
Como que você... Os meus relacionamentos, eles são muito perturbadores. Agora, eu tô entrando em um relacionamento novo. E, por enquanto, tá tudo certo. Mas eu sei que vai desandar, vai ter briga, porque eu sou muito intolerante. O borderline, ele deixa a gente muito intolerante. Para mim, te dar um exemplo do grau da minha intolerância, eu tinha muita intolerância religiosa. Eu não gostava de chegar perto de pessoas evangélicas, de pessoas católicas, de religião nenhuma. Hoje eu já abri a minha mente. O meu problema com relacionamento é os ciúmes. O meu ciúmes é muito grande, a minha desconfiança é muito grande, e eu posso dizer que eu sou um verdadeiro vulcão, pronto para explodir. E ao menor toque vai ter uma explosão. Eu também me coloco como uma bomba relógio, pronto para explodir. E o meu dever é amenizar o número de vítimas. Eu tirei isso de um filme e eu achei muito bonito, e eu levo comigo. Então, eu procuro não ter relacionamentos, para mim não magoar a pessoa. Eu estou entrando em um agora porque deu certo. Porque, não sei, alguma coisa diz que deu certo. É uma pergunta para você aqui. Se você acredita que se as escolas tivessem um acompanhamento psicológico, poderia ter te ajudado? Com certeza, né? Eu não estou ouvindo a vocês. Pergunta para o Ítalo. Tá ouvindo agora? Oi? O Ítalo, então, tem uma pergunta. Se você acredita que se nas escolas tivesse um acompanhamento de psicologia, poderia ter te ajudado? Poderia. Poderia, né? Poderia, porque eu sofri muito bullying no Padre José Canali, no Colégio Estadual Padre José Canali. Tanto de meninos como de meninas. O grupo que eu andava era aquele grupo, a gente chamava o grupo dos excluídos. A galerinha mais emo. Eu também fiz parte desse grupo. Eu também estudei no José Canali, eu já estudei transfobia dentro do colégio também, por parte de professores, diretores, que não deixavam a gente ser o que a gente é. Não só com outras, mas 5 meninas trans, a gente todo dia era dilacerada por dentro pelas pessoas que chamavam a gente de nomes ofensivos dentro daquela escola. Eu passei coisinhas como transfobia, agressão lá dentro da escola também. E eu nunca tive um acompanhamento tipo de psicólogo, de diretor, para poder falar com os alunos não mexerem com a gente, entendeu? Então, eu também passei muita coisa dentro da escola. Eu acabei deixando a escola por conta de tudo isso que eu passei. Eu acho que eu me enquadro um pouco, me encaixo um pouco também na exclusão, sabe? Eu tive um acontecimento na minha vida, marcou bastante, foi que eu reprovei no ensino fundamental no Padre José Canali, por desinteresse. Eu comecei a ficar desinteressado nas aulas, comecei a ficar rebelde, a não querer fazer as lições, as tarefas. E nesse mesmo ano surgiu a oportunidade de fazer um ensino técnico médio da UTF-PR. O meu irmão conseguiu para mim, o meu irmão é formado na UTF-PR. Eu fiz a prova de seleção, eu passei na prova de seleção e eu reprovei no colégio regular. Nós fomos conversar com o diretor, a gente foi conversar com o diretor. Ele não quis ajudar em nada, ele falou que se eu não passei, ele não podia ajudar em nada, ele não podia fazer nada. E marcou bastante. E eu não sei se realmente foi merecido, se foi um aprendizado. Ficou como aprendizado, lógico, a não deixar com que as pessoas
com que a frase das pessoas, com que aquela crença das pessoas atinjam a minha vida. As pessoas falam para mim, nossa, você quer fazer medicina, mas você tem esse problema. Você quer fazer medicina, mas você treme demais, você é ansioso. Nada é impossível para aquele que acredita. E eu acredito que é possível. E se você acredita que é possível, você vai passar por cima de qualquer barreira. Eu acredito que eu vou passar por cima da barreira do preconceito e do transtorno psiquiátrico. Eu não sei como que eu vou fazer isso, eu não sei como que vai ser a minha vida daqui para frente, eu só sei que vai dar certo. Eu costumo pensar positivamente, eu costumo puxar energias positivas, e vem dando certo, porque tudo na minha vida começou a caminhar para um lado bom. Eu tive uma crise quinta-feira passada, fui parar na UPA novamente, precisei tomar uma medicação para me acalmar, mas o meu próprio psiquiatra disse, sempre vai ter um momento que você não vai aguentar, e que você vai perder a noção. Borderline significa no limite, na borda da sanidade mental, da sanidade da psicose. Então, sempre vai ter um momento bom, um momento ruim. Eu aprendi também que a nossa vida é como o batido, como um eletrocardiograma. Ele tem altos e ele tem baixos. A nossa vida, se a gente não tiver altos e baixos, a gente morre. Eu procuro pensar dessa maneira. Eu procuro pensar de que eu vou vencer, de que eu vou mudar. Eu quero, o que eu sempre quis é mudar a perspectiva da medicina. A medicina é para quem quer ter dinheiro. Eu não busco dinheiro, eu não quero ter dinheiro, eu não quero ser famoso. Eu quero salvar vidas. E eu e a Renata, a gente até brincou. O meu público-alvo vai ser o público LGBT, porque é um público incrível. Ele é diferente, e o diferente, ele é bom. Deixa só se você não experimentar o diferente, você não vai saber. E eu experimentei o diferente. Eu amo ser diferente. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá, oi. Então, tá, então é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho de população de recorte. Falar de população LGBTI+, e de população de travestis e transexuais, a gente vai pensar assim. População LGBT tem 5 vezes mais taxa de depressão do que a população heteronormativa, 5 vezes mais taxa de suicídio, consome 5 vezes mais droga que a população heteronormativa, e não me compete julgar as pessoas, porque cada um sabe como faz para recorrer e tirar seu sofrimento. Eu, particularmente, muito tempo atrás, amigos meus que usavam drogas, eu era muito ferrenha, mas não me compete, porque cada um sabe gerenciar suas dores, né? Eu estava vendo que a questão do borderline, também algumas pessoas, não via de regras, acabam consumindo drogas, né? Até mesmo o próprio medicamento, né? Para aliviar a sua dor, né? Sim. Eu tenho um dos meus amigos que tem borderline, ele faz o uso de drogas e de álcool para suprir esse vazio que ele sente. E quando você descobriu isso tudo? Quando foi assim? A gente descobriu tudo no meu primeiro surto, que foi em 2018. Foi a minha primeira internação psiquiátrica. Depois eu tive outra internação psiquiátrica no mesmo ano. E em 2019 eu tive outra internação. E agora essa última internação foi a pior de todas, porque eu fiquei 2 meses. Eu fiquei 2 meses internado.
E entrou, a pandemia entra até nos lugares mais inesperados. E entrou no hospital psiquiátrico. Então, até mesmo lá, nós tínhamos que usar máscara, nós tínhamos que ter o distanciamento social, os novatos tinham que ficar isolados por 7 dias, até que nenhum sintoma fosse declarado, alguma coisa do tipo. Passavam por médicos. E por mais que as pessoas, os profissionais do hospital, são pessoas incríveis, são pessoas acolhedoras, não é um lugar bom, realmente. E a Apucarana está preparada para combater borderline? A Apucarana discute como que é olhar na saúde e dos profissionais, da gestão de tratamento para o borderline? Não tem? Tem? Eu faço o tratamento no CAPS de Cambira, porém, o meu tratamento ele deve ser feito em 15 dias com o psiquiatra e 7 em 7 dias com o psicólogo. Faz uma semana que eu não converso com psicólogo nenhum e faz 2 meses que eu não converso com psiquiatra nenhum. Então, a pessoal da autarquia ficou de me ligar para marcar o psiquiatra há 2 meses atrás. E até agora eu vou no posto de saúde cobrar, eu liguei na autarquia para cobrar, e o meu psiquiatra, ele falou que eu tinha que consultar com ele antes de voltar a trabalhar. Eu volto a trabalhar agora dia 8, e até agora nada de consulta com o psiquiatra. Tá. E aí a gente está falando de saúde pública, né? A questão de borderline, ela é saúde pública, então o quão é preocupante, né? Aí você vê, Ítalo, que mesmo descaso que ocorre com a questão do borderline, também ocorre com outras especialidades, tá? De pessoas, nós travestis, a gente está em busca da nossa hormonioterapia, talvez desde quando nós existimos, né? Porque a gente toma hormônio tudo por conta própria, e aí uma hora vai dar um bug no nosso corpo. Então, mesmo descaso que você tem com o teu acesso a psiquiatra, nós também temos, né, Mari? Sim. Não, nós nem temos, porque... Nós não temos, na verdade. Porque a gente não consegue nem chegar às unidades básicas de saúde sem ser atacadas, né, Mari? Sim, sem sofrer transfobia. E a gente vai sofrer transfobia, aí se a gente não tiver o nome errado, elas vão chamar a gente de ele, elas vão chamar a gente pelo aquele nome que a gente não quer se identificar. Então, é triste ouvir esse relato de você, em algum momento vai refletir nas nossas dores, né, Mari? Então, é preocupante. O Donizete falou, então, o prefeito torrando dinheiro com propaganda, mas não atende a saúde, algo a ser cobrado. Mas sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Então, Ítalo, eu gostei, foram quase 40 minutos da gente conversando, eu acho que foi um tema que a gente joga a luz, e quando a gente joga a luz, a gente clareia um pouquinho mais. É claro que existe um longo trabalho a ser feito, e principalmente psicólogos e psiquiatras da cidade também debatam, mas eu acho que você foi super corajoso por você ser um porta-voz, né, de um transtorno tão específico. Então, para mim, foi uma aula, foi um aprendizado. Eu fiquei muito mais empática, porque a gente trabalha com a diversidade, e a diversidade não é ser apenas LGBT, é você também ser portador de um transtorno, de repente as pessoas que não têm a questão, os amputados, mulheres negras, indígenas, povos indígenas. Então, acho que tudo isso vale a pena a gente aprender e ouvir. Você quer deixar alguma consideração? Fazer a última palavra? Eu agradeço a oportunidade, né, de ter me expressado aqui com vocês, e fico à disposição das pessoas que querem saber mais sobre o transtorno. Pretendo criar um canal no YouTube para contar mais sobre mais a minha vida, mas isso não é para agora. Então, mas as pessoas
se as pessoas quiserem saber mais sobre borderline, eu não sou médico, mas eu vivo a experiência na pele. Então, eu posso dizer como que é. Deixa eu só falar uma observação, Ítalo. Por exemplo, olha como as coisas são. A transexualidade, falando antigamente, para a gente fazer a retificação de nome e gênero, a mudança do nome, fazer acesso à hormonioterapia, a gente tinha que ter o CID. O CID, qual que é o teu CID? 10F. O meu é F60.3. Hã? O meu é F60.3. Mas é o CID, CID 10? CID 11? É 60.3, é transtorno de personalidade borderline. Então, por exemplo, vocês estão assistindo aí do outro lado, a transexualidade até 2018, ela estava enquadrada nessa questão. Então, por que não existe também empregabilidade para travesti? Porque ninguém contrata doente, sabe? A sociedade adoeceu de tal maneira que ela nos vê e nos adoece diariamente. Então, por exemplo, assim, a gente foi em 2018 que a gente passou para o CID 11, que é o CID relacionado à sexualidade. E aí o CID 10, né, se você vê lá também, tem a questão de cleptomaníacos, tem outras especialidades lá também, fora alguns outros transtornos, né? E o CID F64, se eu não me engano, que era relacionado ao transexualismo, que era um termo usado de forma incorreta. Então, eu acho que sobre esses assuntos de transtorno e de sexualidade, a gente tem que debater muito, acho que a Pucarana precisa muito, e trazer você, trazer uma voz, você é portador de uma voz, de uma causa, de um pedido de socorro, porque eu acho que igual você, existe outros e outras e outras, né, que estão passando por essa situação. Então, eu só quero agradecer, eu não imaginava que a minha amiga Jaqueline passava por essa situação também, né? Então, então tudo isso que você jogou na tela, eu tenho certeza que muitas pessoas sentiram na pele. E eu espero que isso chegue como luz e bálsamos para a família para esclarecer, né? Porque eu acho que a pessoa não pode se sentir sozinha, né, Ítalo? Exatamente. E eu queria dizer para as pessoas que se sentem assim, que você nunca vai estar sozinha. Você sempre vai ter alguém que vai amar você, que vai querer te ajudar. E eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas se você se sentir sozinho e quiser um amigo para conversar, me chama para conversar, a gente vai ter uma conversa legal. Tá? É o que eu posso fazer no momento. No momento é o que eu posso fazer para ajudar as pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu de Apucarana. Eu amo Apucarana é a minha cidade, e eu quero muito ajudar essa população que precisa de ajuda e que precisa abrir mais a mente para os transtornos mentais. Então, você viu o que você passou na escola? A Mari também passou, né? A Mari, ela mora no Dom Romeu. Então, por exemplo, assim, a gente tem que dialogar muito. As coisas acontecerem. Então, obrigada, super beijo, e espero a gente se ver. Ó, beijo das travestis. Beijo das travestis. Com certeza. Um beijo.